Boa noite. Está entrando no ar Esporte na TV. Hoje, segunda-feira, 10 de maio. Já estamos, sim, na segunda dezena do mês de maio, com um grande programa, muito especial, assim como eu disse na sexta, até porque tem pessoas que são ícones. E aqui hoje, uma ícone do esporte, handball, não vou dar a letra ainda, mas rapidinho, só dando a notícia que todos já sabem, Grenal na final do Gauchão, como se esperava, Inter vencendo Juventude 4-1, Grêmio vencendo Caxias, nos próximos 2 finais de semana. No feminino, o Inter perdeu para o São Paulo sábado 2-0, e hoje à tarde a gente esteve presente, Grêmio e Santos, jogo realizado em Eldorado, imagens no programa de amanhã. Com prazer eu tenho, nesta noite, uma amiga em especial. Tem um detalhe que logo em seguida eu vou falar, umas primeiras lembranças fora profissional que a gente teve junto num carnaval. A querida professora, atleta e medalhista pan-americana, Márcia Tornin. Boa noite, Márcia. Boa noite, Claudinho. É uma satisfação imensa estar aqui neste programa hoje contigo. Boa noite a todos que nos assistem aqui também, Esporte na TV, na Rede TV, e em especial aos meus familiares, aos meus amigos, aos meus colegas que possivelmente estão assistindo também. Vários, que a gente já sabe, comentamos em bastidores antes, e eu sei de outros que já estão por aí. Mas vamos começar com a Márcia, porque a Márcia tem 2 vidas extraordinárias. Eu vou dizer 2 vidas, porque ela teve uma vida maravilhosa como atleta, uma das poucas da região que tem medalha pan-americana. Vamos dar uma introdução para ela, porque ela foi um destaque do handebol nacional, inclusive. Vamos para lá. Como se deu o gosto pelo esporte, Márcia? Bom, Claudinho, eu desde muito cedo, né, pratiquei assim tudo que vinha, né, tudo que era oferecido, a gente praticava. E já tinha uma identidade muito forte, assim, com atividade física, né? A gente teve uma infância assim muito ativa, né, muito envolvida assim com atividades de brincadeiras de rua, né? A gente tinha uma infância muito saudável, diferente, né, do que hoje é possível, né? E tinha hábitos totalmente assim diferentes, um estilo de vida, né, diferente. E isso também eu acho que facilitou, né, com que eu tivesse essa proximidade, esse gosto. Mas na verdade assim o esporte, né, institucional, assim, né, organizado, uma iniciação esportiva propriamente dita, iniciou em 1975. Quando eu entrei no Polivalente na época, sim, né? Hoje, Escola Estadual Fernando Ferrari, aqui de Campo Bom, né? Em 75, então, no 6º ano, onde o esporte como é apresentado, né, na escola. Então, inicialmente, a gente tinha contato com diversas modalidades, né? E todas, assim, eu me envolvia muito, né? Me identificava muito. A gente tinha um grupo, assim, muito participativo, né? Que tinha realmente uma identidade muito grande com o esporte. Mas foi um pouquinho mais tarde, ali, acho que foi 76, 77, que veio um professor revolucionário para essa escola. E esse professor revolucionário, esse professor, né, que tinha muitos sonhos, né, que tinha, assim, uma idealização muito, uma identificação também muito forte com o esporte, que hoje é meu marido, né, Carlos Roberto Tornin, então, e ele fez um projeto de vôlei feminino, na escola, onde nós treinávamos ao lado, que hoje ainda existe o Clube Reni, que hoje funciona, sim, a Brigada Militar, né? Sim. Como a escola tinha espaço esportivo, né, adequado, coberto, nós locávamos, né, nós mesmos, né, com os troquinhos, cada um no final do treino trazia suas moedinhas e nós juntávamos o valor para pagar o aluguel do ginásio.
e nós treinávamos, não lembro, mas era assim 2, 3 vezes por semana, e a gente, né, tinha objetivos, metas, né, então a nossa meta principal era chegar lá no final dos GERBs, na época, né, dos Jogos Escolares, né, e bater digamos assim, um ícone no esporte, que era o estadual 25 de julho de De Novo Novo Hamburgo. Hamburgo, exatamente. Né? Hoje, na época... várias entrevistas, e a gente já falou aqui que esse período, década de 70, início dos 80, o 25 mandava aqui na região, né? E você, nossa! E não mandava em uma única modalidade, né, Claudinho? Sim. Ela tinha assim, a hegemonia no vôlei, no futsal, no basquete, no handebol, né? E tinha ginástica também com a professora Elaine, né? Ginástica rítmica, lindo, né? Então, tudo isso, assim, ao longo do tempo foi se perdendo, né? Mas era, assim, de muita qualidade, inclusive as equipes do 25 eram a base, muitas vezes, das equipes da Sociedade Ginástica. Exato. Né? Vários. E eu começo pelo Jorginho, dizendo que foi assim que ele começou o esporte. Exatamente. Muitos atletas que hoje ainda, né, fazem, ou são gestores, ou fazem esporte, tiveram sua iniciação ali no 25 de julho, né? Mas então a gente chegou lá em 77, né, nessa final do GERBs, e nós vencemos o 25 de julho. Ganharam a regional. Isso. Na época, da segunda CRE, né? Na época era DE, né? Delegacia de Ensino. E aí nós vencemos, era a equipe, o Rubens treinava o masculino e o Henrique treinava o feminino. Era uma super equipe. Mas aquela noite, assim, a gente estava com muita gana de ganhar, né? E aquele jogo, assim, ó, que tudo fechou, né? Que tudo fechou, que tudo deu certo, e nós arrebentamos e vencemos, né? Aquilo foi para nós a glória, né? Então, dali a gente foi seguindo, né? Então, assim, eu iniciei no vôlei, na verdade, né? Uma forma, né, mais assim, competitiva. Mas em 79 eu migrei, então, assim, como o Carlos, já um pouco antes, né? Porque aí ele assumiu no 25, ele foi convidado, né? Acho que por todo esse histórico, então tu já vê, né? Que o professor era escolhido a dedo, né? Foi escolhido para trabalhar no 25. E a vaga que tinha na época era de handball. Então, ele iniciou esse trabalho lá no handball, o macaco no masculino, né? E ele no feminino. E aí, logicamente, a gente já namorava e tal, né? E a gente, então, né, seguiu por esse caminho, né? Em 79, então, nós iniciamos junto à Sociedade Ginástica, né, de Novo Hamburgo, onde ele começou todo um projeto também de handball, né? E feminino, né, onde nós tínhamos as equipes de base, desde o Mirim já, né, ainda continuando, né, com esse trabalho de base lá no 25, né, muito mais forte no 25, mas tinham atletas advindo de várias escolas, assim, vários lugares, várias cidades, inclusive, né, muitos aqui, a Tânia, inclusive, foi minha colega de Pan-Americano, né, estudou aqui em Campo Bom, enfim, né, também fez parte da equipe. Mas isso aí foi seguindo, né? Teria assim muitas histórias para contar. Se eu fosse dizer, são 8 títulos estaduais, adultos. Teríamos o GIRGS, Novo Hamburgo, Campo Bom, que tu ganhou alguns, né? Que tu me mandou. Fora o JUPS, que foi onde quando tu estava na faculdade. E os JUPS nós participamos, Participaram. né? Nós participamos, né? Ganharam estadual e foram para o nacional, isso, né? Isso aí. Nós temos a equipe base era da Fevale, né? Mas nós tínhamos integrantes do IPA, de outras universidades também nessa seleção, né? Do JUBES. E das edições foi em Natal. E nós fomos de ônibus, Claudinho. Ninguém pegava avião na época, né? Atravessar de sul a norte o Brasil de ônibus, 4 dias e 3 noites dentro do ônibus, para chegar lá e jogar handball, né? Os tempos, assim, eram outros, e a gente, hoje, imagina se a gente, né, faria isso, né? Jamais, né? Não, nem
Vou dizer Não, até exemplos, nem times do Acre, por exemplo, e Roraima vão disputar a Taça São Paulo, ou outras fazem isso ainda, né? exatamente, sem condições. Daí a gente parava de tempos em tempos, nós parávamos e corríamos, fazíamos uma corrida para retomar a circulação, que tinha gente com os pés inchados, nós tínhamos uma colega se reabilitando de uma cirurgia de tendão, o pé dela estava um pé de elefante, uma coisa absurda. Mas, assim, tempos bons, né, Claudinho? A gente, nossa... E como é que veio seleção brasileira? Bom, a seleção brasileira, a primeira convocação veio em 1986, em dezembro, né? Chegou um telefonema da confederação, né? E depois, logo em seguida, uma carta, uma convocação oficial, mas um telefonema que eu, né, nunca, jamais esperava que pudesse, né, acontecer, e aconteceu, então, essa convocação para a seleção brasileira, onde nós íamos nos preparar, fazer um amistoso, né, um ciclo de amistosos na Alemanha, né, tinha um vínculo ali com a equipe do Lutz Linden, na Alemanha, onde a gente faria um estágio preparatório para os Jogos Pan-Americanos. Então, final de 86, ali, essa equipe base já estaria se preparando para agosto de 87 participar dos Jogos Pan-Americanos. Isso. E aí? Indianápolis, onde o Brasil faria sua estreia na modalidade de handball. O handball foi a primeira, né, foi a primeira edição, então, digamos assim, nós somos os cobaias, as cobaias do handball em Jogos Pan-Americanos. E lá conquistamos, então, a medalha de bronze. Né? Ficou Estados Unidos em primeiro, Canadá em segundo e Brasil em terceiro lugar. Agora, nos últimos anos, o Brasil tem a hegemonia, né? Inclusive, sim, conquistou os Jogos Pan-Americanos e só o primeiro lugar nos Jogos dá direito, né? Ele é pré-olímpico, né? Então, dá o direito à vaga nos Jogos Olímpicos. E a gente não conseguiu, né? Nosso sonho, né? Mas não deu certo. Mas, assim, foi também um trabalho... assim, muito bonito, né? Um trabalho de vanguarda, né? Quando tu me falas agora que foi a primeira vez, eu não sabia desse detalhe. Então, vamos dizer, e eu lembro que o handball era conhecido, mas talvez não fora do país, né? E vocês chegam lá e começam a enfrentar outros aí que, na época, lógico, Estados Unidos e Canadá, na época, eram muito acima, hoje estão abaixo de nós, mas na época era muita diferença. Mas ganhar de outros, México, que já teve tradição, né? Eu lembro Colômbia também já teve tradição no handball. Cuba, Cuba, exato. Isso. Multiesportivo. Isso aí. Nós vencemos, né? Foi ali, foi a disputa com Cuba que talvez nos deu essa possibilidade. A Argentina também tinha, né? Sim. A Argentina no masculino ainda continua sendo, tanto é que eles foram campeões agora no último Pan-Americano, né? E a Argentina sempre também teve um trabalho muito forte, mas o handball evoluiu muito, né? Depois disso, em função também desse intercâmbio de atletas, né? Muitos foram jogar, né, na Europa, muitos lá fora, né? Lá fora jogando, né? Eu isso daquela nossa seleção campeã mundial, duas atrás, todas estavam jogando fora. Isso aí, isso que deu a possibilidade, né, tanto no feminino quanto no masculino, assim, esse intercâmbio, essa internacionalização que eu acho que qualificou, com certeza, né, alguns técnicos também, depois, né, da Europa vieram trabalhar aqui no Brasil como seleção, então, mas ainda, assim, o esporte amador, né, Claudinho, o handball, sim, e tantas outras modalidades, né, se a gente for comparar, assim, o nosso histórico, eu acho que a gente perdeu, em vez de ganhar, a gente está perdendo muito espaço, né, aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil como um todo, né, eu acho que a gente está bem, talvez em determinadas equipes de ponta, São Paulo ainda detém, né, muito, né, dessa eu vou dizer para ti que eu até acho que nós vamos ganhar mais medalhas, vamos ter mais entre os finais,
porque se pensou naquela teoria dos esportes individuais dão mais medalhas e parou-se de se desenvolver. E só teve até dentro do vôlei aqui discussão no ao vivo, com o Simino semana passada. Se discutiu muito que já perdeu-se essa parte. É uma estratégia de resultado, né? Mas não é uma estratégia de massificação, né? De democratização do esporte, né? Infelizmente, né? A gente não tem essa política pública, né? De forma geral aqui no Brasil. Não. Mas para fechar, desculpa, infelizmente é muita coisa para falar boa. Mas tu foi a melhor atleta, pelo que tu me passou, em 87 também. Isso. No Brasil. Eu acho que isso tem que ser referendado. Como é que se deu esse momento? Isso, passado, então, os Jogos Pan-Americanos, né, final do ano, sempre no ano ali é feita eleição, né, via COB, Comitê Olímpico Brasileiro, né, eleição do melhor atleta da modalidade. E aí o meu nome foi indicado através da Confederação Brasileira de Handebol, né? E eu tive, então, essa grata satisfação de conquistar. Eu até tinha separado aqui. Posso mostrar? Claro, por favor. Minha medalha, então. Olha aí, ó. Medalha de 87, aí o Pan-Americano. Isso. Então, essa é uma das minhas relíquias, né? Uma conquista, assim, um reconhecimento, né, do trabalho, né? Trabalho feito, né? Aqui, tanto nosso, tudo começou no clube, né? Com muito sacrifício, assim. Eu já tinha 2 filhos também, né? Então, não foi fácil, assim, a trajetória de ser mãe, de ser professora, né, profissional, ser dona de casa, né, ser atleta, né, e eu agradeço muito, tenho, assim, uma gratidão muito grande, assim, pelo meu marido, né, o Carlos, que foi mãe e pai muitas vezes, quando eu viajava, né, estava longe, e às vezes a gente permanecia até um mês inteirinho fora, né, como foi uma época ali de preparação para o PAN, e a minha mãe, né, que foi, assim, meu braço direito também com as crianças, né. Imagino. Márcia, querida, nós vamos ter que dar uma pequena pausa para os comerciais e vamos no segundo bloco falar da Márcia, profissional de educação física, que também muitas realizações nós temos. Já voltamos. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Pra comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Pra minha empresa ou pro meu lar, produtos, peças, serviços, bazar. Tem quase tudo e tudo que há, é muito bom, é Tecnolar. Tecnolar, 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 Tecnolar. Estamos de volta, Esporte na TV, nesta segunda, 10 de maio. E com grande prazer, medalhista que vocês viram, a medalha pan-americana no primeiro bloco, da minha querida amiga Márcia Tornin, que agora eu vou relembrar, falar para o público que deve estar assistindo o Carlos José da Silva, a Carlinha e o Nando, que são compadres deles, e Gerson Cole. Nós passamos um carnaval juntos em São Lourenço do Sul, 1993 ou 94, por aí. Passamos no camping juntos em São Lourenço. Mas, Márcia, agora vamos para a tua formação. Fizeste parte, e a gente fala muito aqui, do período de ouro, que foi da educação física na Fevale.
Tu estudaste ali, início dos anos 80 até parte final dos anos 90. Como é que foi estudar na Fevale? Isso, eu entrei na Fevale em 83, isso, 83. Na verdade, assim, em 81, a Marcela nasceu, aí eu fiz as provas admissionais, lembra? Aquelas provas práticas. Sim, eu fui o primeiro turma que escapou, mas eu lembro. Exatamente. E aí, assim, ó, a prova de atletismo com o Nilo, né? Para quem conheceu, eu ia vomitando depois das corridas. E tinha provas assim de alguns fundamentos básicos de modalidades esportivas. Eu lembro que também na piscina, não era térmica ainda, né? Era jogado um disco que afundava lá na piscina e aí tinha que mergulhar, buscar o disquinho e tal. Coisas bem básicas. Assim, tempo né? para voltar, né? Tempo para voltar. Isso aí. Mas aí eu já estava grávida e não sabia. Pensa, eu estava grávida do Rodrigo, porque eu amamentava a Marcela, né? Eu estava de 3 meses e não sabia. Isso foi em 82, então, não 83, 82. E o Rodrigo nasceu, eu entrei em 82, em agosto o Rodrigo nasceu, né? No meio do curso, assim, né? Já andando, né? Das disciplinas básicas ali, mas a gente já tinha as práticas. E eu lembro que a Eunice ali, vários professores, Eunice que dava ginástica, Sim. Vários professores anteciparam algumas provas práticas que nós tínhamos, né? Também as provas práticas, porque eu já estava com uma barriga bem volumosa, né? Então já é uma dificuldade assim para executar, né? Muitas coisas, mas não me isentaram de nada, fiz tudo, mas de forma adaptada. Foi assim um período muito, muito gratificante. Tive professores que são referência, né? Eu posso dizer assim, a Maitê, né? Há pouco nós conversamos sobre. Entrevistada de amanhã, tá, pessoal? A Maria Tereza Calduro, né? Que foi minha professora de dança. E ela é uma referência, né, da educação, assim, pelo seu posicionamento, né, crítico, né, pela condição, né, de valorização também do profissional, né, sempre acreditando muito que a gente pode e faz a diferença, né, na vida do nosso jovem na escola. Então, entre outros, assim, eu não vou citar, porque senão a gente vai, né, esquecendo, assim, né. Eu vou puxar para as redes sinodal para terminar com Campo Bom, porque de Campo Bom tem várias coisas. Tu trabalhaste nas duas das principais escolas da nossa região, o Duque, em Sapiranga, e o Sinodal, em São Leopoldo. Como é que foi trabalhar isso? Em 83, surgiu a oportunidade, o Caio, né, do handebol, o Cláudio Agostinho de Sapiranga, ele estava saindo do Duque, e queria alguém que desse andamento, né, que desse continuidade ao trabalho dele na escola, né? E aí ele me indicou, fiz uma entrevista e assumi, foi segundo semestre ali de 83. Uma escola, então foi a minha primeira escola, minha primeira experiência, né, pedagógica em escola. Mas foi um tempo maravilhoso, eu agradeço, tenho muito a agradecer a essa escola, né, as direções pelas quais eu passei, inclusive agora recentemente, assim, nosso amigo Sérgio, né? Meu último diretor, nosso amigo, né, colega Sérgio, faleceu decorrente da Covid, né, uma perda assim lamentável, né? Ninguém esperava, porque foi uma pessoa assim sempre muito ativa, muito envolvida com esporte. Me deu muito apoio, né, ao nosso projeto de handball, enfim. Mas eu fiquei lá de 83 a 2000, não, de 83 a 89, porque depois fiz concurso no município e no estado, né, então pedi demissão, porque não pude mais levar, pela carga horária, né, levar paralelo à escola. E como eu tinha concurso, né, na época o concurso, né, era mais vantajoso. Isso.
Mas retornei a essa escola depois em 2002 e permaneci até 2016, né? Então, durante a minha aposentadoria, ainda fiquei um tempinho na escola. E também trabalhar, então, ao todo foram 20 anos de Duque, né? 20 anos de trajetória nessa escola, assim, que é uma grande família. E depois fiquei 18 anos, em 94, entrei no Colégio Sinodal de São Leopoldo, onde meus filhos também estudaram, né? E eu permaneci até 2012, foram 18 anos que eu permaneci lá, e saí no ano, então, da minha aposentadoria, né? Porque eu tinha 3 escolas, né? 3 locais de trabalho, como muitos colegas, né? Na área da educação, a gente, né, trabalha, rala muito, né? Então, eu tinha o Duque, tinha o Sinodal e tinha já a rede municipal também de Campo Bom. Márcia, nós só temos mais 1 minuto e meio. Então, Desculpa. bem rapidinho. Campo Bom, vamos lá, resume para nós. Campo Bom, resumindo, eu entrei em 89, trabalhei na Secretaria de Educação, né, com a função de coordenação do esporte educacional até 2001. Aí fui para a escola, 2002, para a Escola Municipal Rui Barbosa, onde eu tive, assim, também muitos colegas competentíssimos, né, uma direção maravilhosa, onde a gente fez muitos projetos, tivemos muitas conquistas, daria para fazer mais um programa só, né, das conquistas, só sobre isso, né, fui muito feliz lá também. Retornei em 2017 para a Secretaria de Educação, né, trabalhei um tempinho ali no Borges de Medeiros também, e retornei em 2017 para a Secretaria de Educação, a convite do prefeito Luciano, né, na gestão do prefeito Luciano, e agora estou em processo, aguardando a minha aposentadoria, digamos assim, ainda vinculada à Secretaria de Educação, mas já são 32 anos, né, de rede municipal. Isso. Márcia, querida, o tempo esgotou, mas uma mensagenzinha para todo teu belo público que deve estar assistindo e os nossos telespectadores da Vale TV. Bom, Claudinho, acho que não podia ser muito diferente, né? A gente está vivendo numa pandemia, né? Está vivendo, assim, um período que jamais a gente imaginou que estivesse, né, passando e vivendo. Tivemos que realmente nos reinventar, nos readequar a toda uma situação que dia a dia aparecem, né, desafios novos. Mas, assim, eu acho que um alerta, né, a todos os educadores, né, que agora estão podendo receber estes alunos, né, essas crianças novamente para o espaço escolar, de ter um olhar muito sensível, né, de que forma esses alunos estão voltando, como eles estão voltando, se realmente, né, estão precisando de um apoio. Eu imagino, assim, ó, que isolamento social para criança e para jovem, né, a falta da escola, né, trouxe prejuízos incalculáveis. Ainda a gente não sabe as consequências todas, né, que isso está trazendo, principalmente para essa faixa etária, que eles são basicamente interação, brincadeira, socialização, né, é a base do desenvolvimento deles, né, dessa faixa etária. E eu acho, assim, tanto professor, então, agora no ambiente escolar, claro que nem todos vão voltar, então, por isso, eu acho que a família também tem que estar muito atenta, né, a tudo que está acontecendo dentro de casa, né, principalmente aos acessos, né, desses jovens, né, na internet, muito tempo, né, um estilo de vida que está ficando totalmente, né, ansiedades, depressão, né, compulsão alimentar, uma série de consequências. Então, assim, né, isso é saúde. A gente sabe o quanto a vida, a gente soube agora muito mais, né, o quanto a vida, o quanto a saúde é primordial, né, é fundamental, né. Perfeito. Então, eu acho que é isso, né, a gente ter assim, esse olhar sensível, acompanhar muito de pertinho, né? O que está acontecendo com esse jovem que perdeu toda a sua rotina de sono, de alimentação e de exercício
físico, principalmente, né? Que fala lá no livro Semente da Vitória, do Nuno Cobra, para quem não leu, é uma boa dica. Melhores livros, exatamente. Maravilhoso livro, né? A Semente da Vitória, do Nuno Cobra, o guru do Ayrton Senna. Vale a pena. Ó, só esse assunto da mensagem dela já é um programa inteiro para a gente falar, porque teríamos muita coisa para falar. Mas peço desculpas, querida Márcia, do coração, obrigado pelo convite. Fizemos um programa maravilhoso. E com certeza, em breve, te chamarei para participar, que eu já disse, de programas com debate, onde te encaixa em várias dessas pautas, esportiva, educacional, agora vamos a questão relacional, Covid, educação, tanta coisa que a gente pode conversar. Muito obrigado, do coração, agradeço, tá? E a todos, muito obrigado a todos. Ficamos com a programação da Vale TV.